Olá, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões do Passei Sem Dúvida. Hoje trazendo uma questão do Enem PPL 2023, tá? Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Então, vamos lá, vamos marcando, né? Beleza. Nessa câmara, existem dois visores. O primeiro indica quanto a temperatura vai ser diminuída ao final de cada minuto. O segundo indica a temperatura naquele instante. Foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido, a uma temperatura de 30 graus, foi colocado em seu interior. Ele estava programado no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. Então, lembrando que o primeiro indica quanto eu vou diminuir, tá? Então, eu iria diminuir 1,4 graus Celsius a cada minuto. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5. Ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3. Então, a gente partiu com 1,4, passaram-se 5 minutos, depois eu diminuí 0,5 do primeiro visor, e aí passam mais 10, né? Porque essa redução do 0,5 já foi para completar esses 15 minutos. E depois houve um aumento de 0,3 graus Celsius em relação a essa última marcação. Um dos objetivos deste teste é que ao final de 30 minutos a temperatura seja 0 graus Celsius. Assim, após 25 minutos do início do teste, um novo ajuste deve ser feito. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos? Então, vamos lá. Primeiro, eu estou partindo de 30 graus Celsius, né? E aí, o que é que acontece? Com esses 30 graus Celsius, ele vai passar por uma redução de 1,4 graus Celsius por minuto. E isso aqui vai durar 5 minutos. Logo, eu vou fazer 5 vezes 1,4, resultando 7 graus Celsius. Ou seja, após os 5 minutos, haverá uma redução de 7 graus Celsius. E aí, a minha nova temperatura do líquido será de 23 graus Celsius. Depois disso, ele informa que vai fazer uma redução de 0,5 graus Celsius na temperatura do primeiro visor. Então, se eu tinha 1,4, agora eu tenho 1,4 menos 0,5, num total de 0,9 graus Celsius por minuto. E aí ele diz que isso aqui vai durar, desde o início do teste, 15 minutos. Então, se nós já passamos por 5, esse último pedaço aqui vai durar 10 minutos. Então, nós faremos 0,9 vezes 10, num total de 9 graus Celsius de redução. Então, se nós tínhamos uma temperatura do líquido de 23 graus Celsius, agora nós temos uma temperatura de, deixa eu só ajeitar aqui, 14 graus Celsius. Beleza. E aí ele continua dizendo que ao final de 15 minutos, aumentou a temperatura do primeiro visor em 0,3. Então, se eu tinha 0,9, agora eu vou aumentar 0,3, chegando em 1,2 graus Celsius por minuto. E isso aqui tem que resultar 25 minutos, porque ele fala ao final de 25 minutos do início do teste. Então, nós já passamos por 5, mais 10, 15. Então, esse último pedaço vai durar também 10 minutos. Logo, nós teremos uma redução de 1,2 vezes 10, um total de 12 graus Celsius. Então, quando eu efetivar essa redução dos 12 graus Celsius, me restará ainda uma temperatura, ou melhor dizendo, o meu líquido estará
com uma temperatura de 2 graus Celsius. E isso aqui aos 25 minutos do experimento. Como ele quer que o experimento dure durante 30 minutos, pessoal, restam 5 minutos de teste. Então, eu tenho 2 graus Celsius para serem reduzidos, divididos nos próximos 5 minutos. Então, a gente vai fazer justamente uma divisão. Logo, vai ficar 2 dividido por 5. Deixa eu só apagar essa unidade daqui. E aí, nós teremos, como o meu dividendo é menor que o divisor, coloco 0 no quociente, né? E aí, vai ficar 0,4. Então, percebam que a pergunta dele é que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final dos 25 minutos. Então, veja. Eu tenho que ter, ou melhor dizendo, eu tenho que reduzir 0,4 graus Celsius a cada minuto. Atualmente, eu estou reduzindo 1,2 graus Celsius a cada minuto. Se eu preciso do 0,4 e eu estou com 1,2, qual é a alteração que eu preciso fazer? Diminuir 0,8. Então, essa seria a nossa resposta. Gabarito letra D. Diminuir 0,8 graus Celsius lá do meu primeiro visor. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu, galera!